Alguma coisa a mais, irmão? Você observa? Uma estratégia muito boa. Foi até bom você falar isso. Porque imagina o seguinte, é ter a acuidade sensorial. O que tem a ver a acuidade sensorial? Você está percebendo o que as pessoas estão comunicando, mesmo que elas não estejam verbalizando. O que é isso? Você percebeu que a pessoa mexeu para frente, você percebeu que a pessoa ficou em alguma postura que mostra interesse. Opa, você está fazendo argumentos, falando argumentos que estão mexendo emocionalmente com aquela pessoa. E quando você envolve emocionalmente, uma porta de entrada para as emoções é fazer analogias. Isso é muito poderoso. Analogias, metáforas, é uma das... Por quê? Historicamente, nós aprendemos por milhares de anos através de analogias e metáforas. Só recentemente que foi desenvolvida acesso à leitura a várias pessoas, ou acesso a questões que diferentes formas de estudo. Então, a forma onde nós somos preparados para aprender é através de analogias e metáforas. No sentido que você chegava na beira da fogueira, você conversava com a pessoa que estava ali, ela contava uma história. Então, você aprendia através de história. Por isso que a Bíblia é tão poderosa. Por isso que a Bíblia até hoje é um livro tão poderoso, que é cheio de analogias ali, muito poderosas. E essa mesma lógica pode ser utilizada no júri. E outra coisa, o que fazer quando você percebe que tem alguém que está com acuidade, ela está negativamente respondendo à comunicação também. Por exemplo, vamos supor que tem uma pessoa que está lá de... não necessariamente que estar com o braço cruzado é algo negativo, mas você percebe que a pessoa está de braço cruzado olhando para baixo e está fazendo meio que não com a cabeça, você vê que ele está com a cara fechada, aquilo pode ser, opa, peraí, quer dizer que tem alguma coisa que ele não está gostando aqui. Uma estratégia muito boa para ganhar essa pessoa de volta, por exemplo, eu faço isso até nos treinamentos. Quando, às vezes, uma pessoa chega e tem uma crença muito diferente sobre o que é hipnose, às vezes ela acha que é alguma coisa do demônio, ou tem alguma ideia muito maluca sobre o que é hipnose, que não tem nada a ver com o que de fato é. Às vezes ela está lá porque alguém levou ela para lá. Eu chego na pessoa que está ao lado e faço alguma pergunta que eu sei que a pessoa vai me dizer sim, que vai conectar com todo mundo. No sentido, por exemplo, se eu sei que a pessoa que está do lado dela tem filhos, eu chego e pergunto para a pessoa, você tem filhos? Aí ele me diz sim. Estou dando exemplo dos filhos, mas são várias possibilidades. No que ele me disse sim, eu pergunto para a pessoa que está do lado, e você ama os seus filhos? Ele vai dizer sim de novo, porque você tem filho, provavelmente ele ama os filhos. A pessoa que está do lado, existe o neurônio espelho. Ele também vai pensar, cara, eu também amo os meus filhos. E eu estou muito próximo. Porque a pessoa que estava fechada, ela de olhar o cara do lado, ele fala, opa, peraí, começa a me abrir aos poucos. E de repente eu posso fazer uma pergunta como essa para a pessoa. Uma pergunta que eu sei que a pessoa vai concordar comigo. Qualquer pergunta onde a pessoa concorde comigo, fica mais fácil de eu ir ganhando essa pessoa de novo. Se a pessoa diz sim para você 2, 3 vezes, fica muito mais fácil dela dizer o próximo sim. Essa é até uma estratégia chamada Yes Set, eu digo. Eu faço perguntas, por exemplo, isso inclusive você pode utilizar até em fechamento de contratos. Você pode perguntar para a pessoa, olha, hoje é uma prioridade para você fazer isso? Um exemplo. E se ele disser sim? O primeiro sim já foi conseguido. E você acredita que seria mais fácil com a minha ajuda ou com você? Estou dando exemplo. Sim, de novo. Ou seja, eu vou fazendo perguntas onde depois eu posso falar. E você, outra pergunta interessante, olha o direcionamento. Ao invés de dizer, vamos fechar, eu pergunto, você prefere no cartão ou você prefere passar no cartão ou você prefere passar o cheque? Das duas formas que eu estou dando de possibilidade, ele vai fechar. Um exemplo de simples, de sintaxe mental, de estratégias. Não necessariamente quer dizer que ele vai fechar, mas eu não dei a possibilidade de não comprar. Eu só perguntei. Ele me disse sim a primeira vez, é uma prioridade. Ele me disse sim de novo, disse que a minha ajuda seria importante. Quando eu vou falar o terceiro sim, só pergunto. E você prefere passar o cartão ou usar no cheque? Você prefere pagar à vista ou vai ser 3 vezes? Isso dá mais possibilidade da pessoa conectar e continuar dizendo sim. Ou se a pessoa está lá, eu percebi que ela está fechada, geralmente eu vou nas pessoas próximas, eu começo a ganhar essas pessoas próximas e de repente eu ganho essa pessoa também no sentido da conexão. Lembrando que hipnose não se trata de uma batalha de mentes. Hipnose é um processo muito mais de ganhar o controle do que perder o controle. Porque ajudar a pessoa a ter uma realidade mais assertiva de acordo com aquilo que ela deseja. Quando vê uma pessoa, por exemplo, não, mas o outro foi controlado. Então, essa pessoa utilizou é possível utilizar de má fé? É isso que o estelionatário faz, basicamente. O estelionatário utiliza da hipnose de má fé, algumas técnicas ali, mesmo que sem saber, às vezes, que está fazendo hipnose. Só que se é possível fazer para criar, seja traumas, para atrapalhar pessoas, também é possível para ajudar pessoas. Vou dar exemplo de momentos no dia a dia. Se uma pessoa bateu um carro, estava dirigindo e de repente cria o medo de dirigir, ela entrou em um novo estado de hipnose. Ela foi hipnotizada nesse momento. Isso houve emoção envolvida. O seu cérebro ali registra aquela cena de tal forma que
ao chegar no carro, existe como se fosse um alarme. Opa, não entra nesse negócio não, que esse negócio pode bater de novo. E se é possível criar isso de forma emocional em 1 minuto, também é possível fazer isso de forma emocional para coisas positivas bem rápido. Desde que você compreenda como a pessoa funciona. Então é um processo muito poderoso de utilizar. Eu digo que hipnose seria um processo de comunicação perfeita. E para esse processo acontecer, não é um processo de uma única. Não é um processo onde uma pessoa se comunica perfeitamente. É um processo onde existem pessoas. Seja, se for duas pessoas se comunicando perfeitamente. É como se do lado de cá existe a letra A, do outro lado também tem que ter a letra A. Para que a hipnose realmente tenha um poder efetivo. No sentido de gerar bons resultados. E o papel do hipnotista é conseguir acompanhar e conduzir. Acompanhar no sentido de entender qual a letra que está na mente dessa pessoa. Ah, a letra A, deixa eu entender, deixa eu acompanhar, deixa eu viver essa letra A. Agora, beleza. Agora eu coloco a letra A, mas eu posso colocar até um B na frente, que de repente a pessoa também está colocando B na frente, porque nós conectamos. E assim nós vamos mudando, assim nós vamos criando a nossa forma de pensar. Perfeito, perfeito, sensacional. E aqui, pessoal, eu quero que observem o que eu constato também, como situações simples, aparentemente simples, porque o Romani teve que ler muitos livros para digerir isso e trazer de forma mastigada para todos nós, fazer muitos cursos, dar muitos cursos, fazer muitas palestras, para nos trazer situações que podem nos ajudar no dia a dia. Por exemplo, no fechamento de honorários, você tem uma série de possibilidades de perguntas que você pode utilizar para viabilizar esse IS7. Uma situação que eu não sabia. Então, essa situação te incomoda? Sim. Você ama o seu filho? Sim. Você quer fazer tudo por ele? Sim. E então, o sim para o valor que você sugestionará se torna muito mais positivo. E outra coisa, para os jurados também. Às vezes, na verdade, às vezes não, eles não poderão te responder de forma verbal, mas eles responderão mentalmente. Então, você tem convicção que a tese ali, que a situação é uma situação de absolução. E então você vai levando uma série de perguntas que são, por exemplo, uníssonas no processo para todos. Quer dizer, é indiscutível determinados pontos entre o juízo e a defesa, você traz aqueles pontos de forma lógica, encadeada, de forma a atender essa premissa do 7 e S7, por exemplo, a pessoa dá yes, 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 sim, sim, sim. O jurado absolve o acusado? Sim. Pode ser um novo ferramental que, se, por exemplo, influenciar na captação cognitiva ou direcionar o mapa mental de um jurado que for, talvez seja a diferença que não te permitirá perder, por exemplo, de um 4-3 da vida, que é uma situação realmente muito dolorosa.